Hoje eu quero falar de uma terceira mulher da Bíblia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. E nós vamos falar hoje de uma mulher chamada Agar. Eu não sei se você lembra, mas tem uma mulher muito especial na Bíblia, que a gente falou semana passada, Sara, mulher de Abraão. Mas uma mulher entrou na vida deles, o nome dela, Agar. E eu queria que você agora prestasse bastante atenção no que nós vamos ler. Diz assim: ora, Sara, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sara disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sara tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica em Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Você sabe da história. Você sabe que Abraão, ele morava no vale de Ur, ele recebeu um chamado de Deus. Deus disse: deixa tudo que você tem aqui, deixa a sua prosperidade, deixa a sua criação, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. É uma terra preciosa. Você vai crescer muito lá, e eu vou te dar uma grande família, e você vai ser respeitado em todo o mundo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, então, um homem rico, próspero, pega todos os seus animais, pega tudo, sai lá do seu cantinho, sai da sua organização de vida, sai do seu planejamento de vida, e toma um outro rumo, e vai para o desconhecido. Sara vai com ele, mas depois de um tempo, há uma grande fome em Canaã, e quando aquela fome chega, então ele sabe que no Egito está havendo comida, e então Abraão, juntamente com Sara, vão para o Egito. Só que Sara, uma mulher de 65 anos, é uma mulher muito bonita, muito bem cuidada, e então ele sabe que provavelmente os homens do Egito vão ficar de olho nela. Que coisa interessante, uma mulher de 65 anos que se mantém atraente.
E ele combina com ela, quando chegar no Egito, se perguntarem o que você é de mim, você vai dizer que é minha irmã. Não diga que é minha esposa, senão vão me matar para ficar com você. Foi dito e feito. Chegaram lá no Egito, e então o faraó ficou sabendo que tinha uma mulher bonita lá, foi lá, procurou saber, eles disseram, olha, ela é irmã dele. Então o faraó foi até Abraão, lhe deu boi, lhe deu cordeiros, lhe deu animais, e lhe deu escravos, em troca da mão de Sara. Só que Deus pesou a mão sobre Faraó, e Faraó ficou muito doente, e ele falou, meu Deus do céu, o que ele está vendo? O que eu fiz para estar tão doente? Então Deus fala com o Faraó, que ele estava com a mulher de outro. Ele vai até Abraão e fala, essa mulher é tua mulher, não é tua irmã coisa nenhuma, né? Ele fala, é isso mesmo, ela é minha esposa. Mas por que você não falou antes? Porque eu fiquei com medo de você me matar, para ficar com ela. Olha que besteira que você fez, eu quase morri por causa disso. Vá embora daqui e leve tudo que eu te dei. Nesse momento, Abraão sai do Egito e leva os animais, mas leva também os escravos. Entre eles, leva quem? Agar. Quando Agar sai agora junto com eles, eles continuam a caminhada. E Abraão continua achando que a qualquer momento Sara vai ficar grávida, porque Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Só que passa dia, entra dia e nada do neném chegar. E Sara está ficando muito assustada, está ficando muito chateada, porque o neném não chega. Então, o que Sara faz? Sara vai até Abraão e faz com que um princípio da época aconteça. Ela diz, Abraão, olha, eu não estou engravidando mesmo, e eu tenho aqui essa escrava egípcia, a Agar, então vamos fazer o seguinte, você vai ter um relacionamento com a Agar, e o filho que ela vai gerar, esse filho vai ser a nossa herança, vai ser um filho meu. Era um costume da época, só que Abraão concorda, tem um relacionamento com a Agar fica grávida, e quando Agar descobre que está grávida, o que acontece? A nova circunstância sobe a sua cabeça. Ela começa a ficar super orgulhosa pelo fato de estar grávida. E Sara começa a ficar com muita chateação e tristeza em função disso. Então Sara vira para Abraão e fala, olha, ela está me ameaçando, porque ela está o tempo inteiro me maltratando, porque ela tem um filho agora no ventre e eu não tenho. Naquele momento, Agar não foi muito sábia, porque Sara era muito amada por Abraão. E então, Abraão vira para ela e diz assim, faça o que você quiser com ela. Você que deu a sugestão, eu aceitei. Agora é contigo. E diz o texto que Sara começa a perseguir tremendamente Agar. A perseguição é tão forte, tão cruel, que um belo dia Agar resolve fugir. E ela foge. E quando ela está lá, distante, perto lá de uma fonte, o anjo do Senhor vai até ela e fala assim, Agar, está fazendo o que aí? Ela fala, estou fugindo da minha senhora, porque ela está me maltratando muito, eu não estou aguentando. E então o anjo do Senhor diz para ela, volte para casa, se submeta, porque eu vou te dar um filho, esse filho vai ser um cara muito revoltado, vai ser um cara muito tenso, vai ser um jumento selvagem, diz a Bíblia, mas ele vai ser um pai de uma grande nação também. E que nação é essa, gente? Os povos árabes, né? Os povos árabes surgem aí, de Ismael. Por que o nome Ismael? Porque o nome Ismael significa Deus vê. E quando ela fugiu, ela pensou que fugiu de todos, que havia fugido de todos, mas Deus a viu. Ela volta e passa por muitas dificuldades, mas finalmente ela tem um filho. E o menino começa a crescer. E Abraão vai pegando afinidade com o menino. Mas chega um ponto em que Sara finalmente fica grávida também. Nasce Isaac. E aí um belo dia, o irmão mais velho Ismael está perturbando tanto Isaac,
E aquilo está tomando uma atenção tão grande, não sei se na sua casa já aconteceu, de um irmão mais velho começar a perseguir o mais novo e perturbar o mais novo, e isso te tira do sério. Eu acho que não aconteceu em ninguém aqui, mas lá no Oriente acontece isso. E ela ficou extremamente chateada, e ela vira para Agar, para Abraão, e fala: eu vou mandar ele embora. E Abraão fala: como você quiser. E Sara manda Agar embora com um menino de mais ou menos 15, 16 anos. Ela pega o menino, vai andando pelo deserto, não leva nada, hein? E lá pelas tantas, o calor está tão grande, eles estão com tanta sede. Ela pega o menino, bota embaixo de um arbusto e fala: fique aqui. Ela não quer ver a agonia do filho à beira da morte. E ela vai para o outro lado. E Deus fala novamente com ela. E diz para ela: Agar, eu não me esqueci da promessa que eu te fiz. Eu disse que esse menino ia ser pai de uma grande nação. Ele vai ser um jumento selvagem, mas ele vai ser um pai de uma grande nação. Dá uma olhada para o lado. Ela olha para o lado, e quando olha para o lado, ela vê um poço. Então, ela pode chamar o menino, e ali ela dá água para o menino, e diz o texto que ela vai ensinar o seu filho, ele se torna um grande flecheiro, ou seja, a mãe ensina para ele a arte de guerra, aquilo que ela pode ensinar para que ele se proteja. E mais à frente, a última passagem que a gente lê de Agar em relação a ele, é que ela está morando no deserto, e ela está à procura de um filho para ele, um filho para Ismael, quando ela está morando lá no deserto de Pará, na península do Sinai. Bem, a história de Agar tem algumas lições muito fortes, e eu queria pontuar 4 lições muito fortes da vida de Agar para as nossas vidas aqui. A primeira lição é que ter passado por humilhações não significa que Deus não tenha propósitos na sua vida. Ela foi uma escrava. Você pode ter sido criada por uma tia, por uma avó. Você pode ter sido a filha menos valorizada da família. Você pode ter passado por muita pobreza, muita limitação, muita dificuldade. Você pode ter nascido num berço esplêndido, no meio da riqueza, mas já passou muita humilhação da parte do seu esposo, ou da parte de um filho, ou da parte de uma cunhada, ou de uma amiga, ou você já passou muita humilhação no trabalho que você tem. Eu não sei quais são as humilhações que você tem na sua caixa de memórias, eu não sei quais são as vergonhas que você traz na sua história. Talvez você foi muito humilhada por um namorado, ou por alguém que você queria que fosse o namorado. Eu não sei quais são as humilhações, mas eu queria te dizer que ter passado por humilhações não significa que Deus não tenha propósito na sua vida. Essa mulher era uma escrava, ela não tinha opção na vida, ela não tinha como escolher um outro caminho. O dia que Sara falou: você vai ter um relacionamento sexual com meu marido para gerar um filho para mim, ela teve que obedecer, ela teve que se curvar, ela não tinha outra opção, ela tinha que fazer. Na hora que o faraó a deu a Abraão como escrava, para ir para um outro canto, sabe lá para onde, ela teve que ir, ela não tinha opção. Talvez hoje você tenha muitas coisas na sua vida que você diga: eu não tenho opção, eu tenho que viver isso, eu tenho que morar assim, eu tenho que passar por isso. Eu queria te dizer que passar por humilhações na vida não significa que Deus esqueceu de você, não significa que Deus não tenha propósito na sua vida, não significa que Deus não tem um novo caminho para você. Não deixe as humilhações fazer de você alguém mais arrogante do que humilhado, porque às vezes a humilhação que a gente passa faz a gente virar um jumento selvagem, faz a gente virar uma jumenta selvagem, faz a gente querer dar coisa em todo mundo, faz a gente se sentir pior do que todo mundo, faz a gente ficar fechado para o novo, faz a gente não acreditar que o amanhã pode ser melhor, faz a gente não acreditar que a gente pode aprender alguma coisa, faz a gente não acreditar que a gente pode montar um negócio e ser bem sucedido. Quantas mulheres montaram uma coisa simplesinha, por exemplo,
um negócio de fazer bolo para festa. E hoje estão vendendo 200, 300, 400 bolos por mês aí e estão cheios do dinheiro. Quantas mulheres começaram a fazer um tricô, ou fazer umas caixinhas de papelão, ou fazer alguma coisa aí de artesanato, e começaram a fazer isso para festas, e foram vendendo esses artigos, caixinhas, brindezinhos, e estão milionárias hoje, ou pelo menos têm dignidade hoje. Quantas mulheres começaram a costurar para fora, compraram casa própria com o dinheiro que costurava para fora, criaram os filhos numa faculdade. Eu conheço uma mulher que ela tem 2 filhos formados por uma universidade federal, lá no norte, da onde ela veio. Ela é empregada doméstica aqui no Rio de Janeiro. O único problema é que ela foi tão afligida pela vida, que ela se tornou uma pessoa muito seca, uma pessoa muito dura, uma pessoa que não escolhe a hora de falar as coisas, uma pessoa muito densa em si mesma, muito tensa no seu interior, uma pessoa que interpreta sempre da pior maneira as coisas, não consegue olhar o lado do outro, a preocupação do outro, e isto fez dela uma pessoa difícil de se lidar, mas uma mulher trabalhadora, uma mulher guerreira, que criou 2 filhos, que fizeram faculdade federal lá no estado deles, e ela fica aqui, trabalhando, fica um ano inteiro sem ver os filhos, fica 4, 5 anos sem ir lá ver os filhos, mas criou e formou os 2, mulheres guerreiras. Eu conheço uma mulher pobre, trabalhava de faxineira, se você quiser uma faxina dela, você não consegue horário, sabe por quê? Porque ela é uma mulher negra, magrinha, desse tamanhozinho assim, ó, mas é uma guerreira, ela é forte, ela é musculosa, ela é talentosa, ela vai limpar a sua casa, ela quase que limpa a sua orelha junto, você der a mole, ela passa um cotonete na sua orelha, ela limpa tudo, e ela é marrenta, ela chega e fala assim, ó, não vou lavar a louça não, porque eu vou limpar a casa um brinco, eu não quero fazer comida também não, você faz comida aí, porque eu vou limpar, mas é o seguinte, ela dá uma limpeza na sua casa, que você com a sua mãe, com a sua avó, com a sua bisavó, com a tataravó, junta, vocês não dão, e ela não tem horário, guerreira, ela morava numa favela, lá na Ilha do Governador, mas ela tinha lá na casa dela, ar-condicionado nos cômodos, ela comprou carro, ela tinha os cômodos dela tudo reformado, tudo bonitinho, ela tinha sim, ela era rica lá do morro, mas trabalhava de faxina todo dia, e ela venceu. Você passou por humilhações ou passa, mas Deus não te esqueceu por causa disso não. Te humilharam, falaram na sua cara que você não valia nada, que você é um zero à esquerda, que você é feia, que você é isso, que você é aquilo. Olha aqui, humilhação pode vir, mas não pode ficar. Segunda coisa que eu queria te afirmar, com base na vida de Agar, é que não é fácil manter a simplicidade quando se tem algo que o outro gostaria de ter. Não é fácil manter a simplicidade quando se tem algo que outro gostaria de ter. Dá uma olhada só. A Sara estava agora aí com seus 70 anos e sonhando em ter um filho. Queria tanto ter um filho e nada do filho chegar. Aí agora a escrava tem um relacionamento com Abraão, pimba, grávida. Então ela passa agora perto da Sara com a barriguinha. Está com 3 semanas de gravidez, já está estufando a barriga. Já está pegando o vestido e fazendo assim, né? Para poder ressaltar a barriga. Ela agora tem uma coisa que a outra queria ter. É nessa hora que o coração da gente às vezes não aguenta. E a simplicidade vai embora. Talvez você seja a pessoa que tem mais condição na sua família. Talvez você mora num apartamento aqui na Barra e a sua família toda mora numa circunstância muito mais simples. Será que você conseguiu manter a simplicidade, tendo o que outros gostariam de ter? Talvez você possa comprar uma bolsa muito bonita, e talvez você possa comprar um carro muito bonito, ou talvez você use um vestido de marca, ou talvez você tenha um óculos bonitão, um Ray-Ban legal, papapá. Então você tem alguma coisa que o outro não tem. Porque a questão é a seguinte, a gente costuma não se comparar, às vezes, nessa hora, com aqueles que têm muito mais que a gente, para a gente continuar com o pé no chão, que a gente é pobretão.
A gente, às vezes, nessa hora da arrogância, a gente se compara com quem não tem e acha que tem que humilhar ainda. Então, não é fácil manter a simplicidade quando você tem o que outro gostaria de ter. Será que você também perderia o seu coração como Agar? Por que ela ficou provocando tanto Sara? Diz o texto que ela o tempo inteiro provocava Sara. A Sara é uma pessoa que tinha Agar em autoestima. Agar era uma serva de primeira, era uma ajudadora de primeira. Agar era uma pessoa de confiança, porque você ia pegar uma mulher para dar um filho ao seu marido em seu nome, se você não confiasse naquela mulher, pensa comigo. Como é que Sara via Agar? Via Agar como a melhor mulher do mundo. Não, mulher bacana, mas bastou ela ter uma coisa que a outra não tinha, para ela revelar um coração difícil, um coração complicado. Eu fico vendo que muita gente foi muito humilhado, mas na primeira chance que tem, humilha os outros também. Tem muita gente que tomou muita bronca dos pais, foi muito rejeitado, mas hoje trata às vezes uma pessoa que trabalha para você, trata às vezes um colega de trabalho, trata um próprio filho de um jeito complicado, trata o marido com um jeito que não precisa tratar. Podia perguntar, não precisava bater. Não trata as pessoas com carinho, carinho. A Agar, ela foi muito hostilizada por Sara, mas ela cavou. Eu sei que muitas vezes os homens, eles não agem de maneira muito correta com as mulheres. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que muitas vezes as mulheres também precisam avaliar aonde elas preparam o terreno para que a semente seja plantada mais facilmente. Eu acho que a gente só entrar no processo de acusação não nos ajuda a rever a nossa postura e a nossa posição. Às vezes, a gente reclama, não tem menino nenhum da igreja que quer namoro sério e tudo. Tem muitas solteiras aqui. Mas, às vezes, a gente não vê a moça, ela se tornando deslumbrante para os rapazes. Como deslumbrante, pastor? Ativa na igreja, alegre na igreja, envolvida na igreja, liderando pessoas, liderando células na igreja, cuidando das coisas de Deus, sorrindo para todo mundo, tratando bem a todo mundo, florescendo e deixando o seu perfume no ar. Sempre vai ter alguém para dar uma cheirada. Sempre vai ter alguém para perceber. Uma mulher que revela a sua paixão por Deus, o seu desejo por Deus, o seu carinho por Deus e a sua vontade, sua perseverança em Deus, ela chama a atenção de um homem de Deus. Mas às vezes você se torna muito emburrada, muito sim, sim, não, não, muito é do meu jeito ou não é. Mulher tem umas manias assim, não consegue às vezes perceber que a cabeça de homem funciona diferente, ele está focado numa coisa, está focado numa coisa, ele está vendo uma televisão ali, está morrendo todo mundo aqui, as crianças aqui do lado, aí ele escuta uma frase assim, mas você é um irresponsável, está vendo a menina aí não? Não é isso, é que ele é multifocal, quando é uma coisa de muito interesse dele, quando é um gol ali, mas se for um golaço, aquele gol assim que o Neymar deu um lençol em dois, ele não consegue ver mais nada, morre a mãe dele do lado, ele não vê. É assim, é jeito de homem, jeito de mulher. Mas não, lida com um cara há 20 anos, não percebeu isso ainda. Então, 20 anos brigando por uma coisa que não vai mudar. Amorzinho, olha o menino morrendo aí, já perdeu o dedo já no ventilador. Pega só o resto da mão, por favor. Né? Às vezes ela brinca assim, conta mais do que gritar, bater, xingar. Terceira coisa que eu aprendo com Agar é que diante do sofrimento, Deus sempre tem um poço para você. Deus sempre tem um poço. Ela estava tão tensa que não viu que tinha um poço perto. Ela botou o menino embaixo do arbusto,
para morrer e foi para outro cantinho para não ver o filho morrer. Mas tinha um poço. Você tem que olhar para o lado. Aonde tem um poço? Aonde tem um poço para a sua vida financeira? Aonde tem um poço para o seu casamento? Onde tem um poço para você viver melhor na sua família? Onde tem um poço para você resgatar o coração da sua filha? Onde tem um poço para você colocar honra e santidade na sua casa e ensinar para sua filha que ainda não é crente, que essa vida que ela está levando não é legal? Há um tempo atrás, eu escutei uma história interessante. Um camarada não perdoava a esposa dele. Mas sabe por quê? Porque ela, na juventude, ela ficou grávida e sempre cuidou sempre um homem era o pai da criança e tal. Até que um dia foi descoberto que o pai mesmo não era aquele, era outro. Ou seja, ela não sabia quem era o pai. Ela teve uma fase na vida dela que ela se perdeu. Aí o cara foi e casou com essa mulher. Ela agora já se passaram, 10 anos disso, mas ele está cobrando dela o erro lá da juventude. Olha que coisa tremenda. Olha como que a gente tem valores e como que a gente é mentiroso quando a gente ignora certos valores. Quando a gente diz que vale tudo, não. É gente não crente, tá? A sociedade não aceita certas coisas. Mas, não, tudo bem, todo mundo tem direito, todo mundo falha. Mentira. O casamento está acabando por causa de um erro de 10 anos atrás. Quando ela foi para a pista, fez sexo com mais de um camarada e achou que o pai era um, o cara pagou uma conta que não era dele, e um belo dia descobriram que o pai era outro. O salário do pecado é a morte, o casamento está morrendo. Olha que coisa mais tenebrosa, difícil. Então, queridas, eu aprendo que diante do sofrimento, Deus tem um poço. Deus tem um poço. Nós temos que procurar o poço, procurar uma saída, sabe? Vencer o pecado, vencer a morte, desafiar nossos filhos e filhas no nosso lar a viver em santidade, para que não tenha esses traumas no passado que eu acabei de contar agora. Desafiar nossa família a ler a Bíblia e orar. Amanhã, no culto da virada aqui, vai ser forte demais o culto. Vai ser o culto de amanhã vai ser um negócio de doido. E nós vamos sair daqui com um propósito muito forte com Deus, muito forte. Já tem até um material já preparado, nós vamos distribuir amanhã, num propósito muito violento com Deus amanhã. 2016, olha, vai ser um ano tremendo, mas tremendo mesmo. Um ano poderoso demais, um ano de grandes vitórias. E quem puder estar aqui amanhã, às vezes seu marido não é crente, não quer que você venha, eu entendo. Mas você não vem porque não quer, eu vou te falar, você é um jumento selvagem igual esse cara, igual esse aqui, porque é imperdível o culto de amanhã, a não ser quem não pode. Quem não pode, a gente entende. O marido às vezes não quer vir, o marido não é crente, aí você tem que também ser sábia. Mas tirando isso, você não perca. Por quê? Porque nós precisamos buscar os nossos poços. Há um poço para a sua vida financeira, há um poço para o seu casamento, há um poço para o seu relacionamento, há um poço para o seu interior, há um poço para os seus traumas que a vida fez. Há um poço, tinha um poço com água gostosa, com água fresca, perto de Agar e de Ismael, que ela não havia percebido. Tem um poço perto de você, Deus quer te mostrar. Olha para ele e olha para o lado, olha para Deus e depois procura, ele te aponta o caminho do teu poço. Em último lugar, eu quero declarar que Agar, apesar dos seus defeitos, tinha uma grande virtude. Ela era uma mãe presente em todo o processo de maturação do seu filho. Agar pegou o garoto, foi com ele à luta, sem nada no bolso, sem nada na mochila, fez dele um homem. E a última citação dela na Bíblia, é ela procurando uma esposa para o filho. Eu criei e vou casar. E ainda ensinou a ser flecheiro. Então Agar instruiu o filho e trabalhou todo o processo de maturação, mesmo sem um pai presente.
até que ele se casasse. Sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo que hoje os nossos filhos estão ficando tão espertos, sabendo tanta coisa, que eles fazem 15, 16 anos, a gente acha que eles estão prontos para a vida. Ninguém interfere mais, ninguém quer mais discutir com o filho, ninguém quer falar mais não, ninguém bota de castigo, ninguém fala, não vai sair de casa não. Ah, mas, poxa, vai fazer isso? Não, ninguém obriga a vir para a igreja não. Ah, não, pastor, já tem 14 anos, forçar é pior não, lá em casa, enquanto estiver no meu teto, eu estou indo para a igreja, vai vir para a igreja. Vai vir para a igreja, não tem esse papo não, está comendo o meu arroz e meu feijão, vai vir para a igreja sim senhor, não tem essa conversa fiada não, e eu falo claramente, falo, filho, eu vou fazer por você o melhor que eu posso, é te dar a igreja, te dar a palavra de Deus, agora, depois, quando você seguir sua vida, você faz o que você quiser, se você quiser inclusive ir para uma penitenciária, você vai, se não quiser ouvir uma instrução, se você quiser depois ouvir a instrução de um policial na rua, com um cacetete na sua orelha, você pode ouvir também. Agora, aqui quem manda sou eu, e você vai para a igreja sim, e pode acordar cedo sim, nós vamos para a igreja agora. Então, a gente precisa entender que essa mulher, ela foi levando o seu filho, e agora ela queria casar o filho. Ela interferiu na vida conjugal. Às vezes, seu filho está casando uma furada danada, mas a moça tem dinheiro, a família da moça tem dinheiro, e aí a gente fica calado e tal. Olha aqui, seu filho casou com uma moça que não vale nada, o dinheiro dela piora ela, tá? Ainda vai humilhar o seu filho, que é uma família mais humilde e ela é de uma família mais próspera. Que besteira! Até parece que a família do outro ter dinheiro, ter isso, vai fazer com que haja dignidade e amor sincero dentro do casamento. Tiver dinheiro também, não tem problema nenhum não, amém, pode vir um dinheiro também. Agora, transformar isso num respaldo, a garota namorou o colégio inteiro, mas pelo menos o pai dele é rico, vai lá buscar o teu filho depois lá, chorando lá de tanto chifre, tanta coisa que vai acontecer, meu Deus do céu, nós temos que interferir na vida dos nossos filhos, interferir no casamento. Essa moça não é boa, não é você agora disputar com a moça, né? Porque não estou falando de uma mãe que não quer liberar os filhos, né? Nenhuma moça presta, ela quer que todas as moças sejam igual a mãe dela. Não tem isso. Toda moça vai ter uma virtude, todo rapaz vai ter uma virtude e vai ter defeitos também. Mas nós temos que interferir no processo de maturação e criar os filhos. E quer saber de uma coisa? O meu pai e minha mãe interferem na minha vida até hoje. Eu acabo de pregar, aí meu pai depois eu estou ligando para ele, o que você quis dizer quando você falou isso? Até hoje me perturba, eu falei, vai caçar, pai. E a gente brinca junto. Por quê? Porque até hoje ele interfere, ele está mexendo, ele está trabalhando comigo, ele está me polindo, dizendo, meu filho, nunca deixe a vaidade tomar seu coração. A minha mãe um dia com lágrimas virou para mim e falou assim, meu filho, você é o maior orgulho que eu tenho, você é um orgulho na minha vida, eu não podia pedir a Deus outro filho, agora eu prefiro que você morra, a você perder o coração pelo que Deus está fazendo com você. Se eu ouvir isso da sua mãe, ela com lágrimas nos olhos, eu prefiro que você morra. Então eu tenho mãe e pai presente, gente que participa da minha vida, gente que interfere, gente que mesmo eu estando com 46 anos de idade, eu sei que não parece, os irmãos não precisam falar, é óbvio isso, né? Eu com 46 anos, são pais e continuam dando sinalizações de amor e de cuidado sobre a minha vida. Agora tem uns meninos de 16, 17 anos, uns bestinha, se achando que sabe tudo. E você acredita nisso. Só porque ele mexe no iPhone melhor que você. Só porque ele configura a televisão rapidinho e você não. Ele tem informação, ele não tem experiência. Ele tem informação, ele não tem vivência. Então, queridos, a Agar nos ensina coisas preciosas. E eu queria terminar perguntando: você teve um passado de humilhações? Não quer dizer que Deus não tem um propósito muito lindo para superar as suas humilhações.
Você tem alguma coisa que outros gostariam de ter? Cuidado, para você não perder a sua simplicidade. Principalmente diante do seu esposo, dos seus filhos, da sua família e da sua liderança, do seu pastor, da sua pastora, daqueles que lideram você na igreja. Porque é muito difícil cuidar de ovelha que não quer ser cuidada. É muito difícil cuidar de gente que não dá o coração para a gente. É muito difícil, muito difícil. Tem ovelha que você vai lá e cuida. Por quê? Porque está fácil. Tem ovelha que você fala, Senhor, faz o que o Senhor puder, porque não adianta, não quer ouvir. Está certo? Terceiro lugar, diante do sofrimento que você tem passado em alguma área da sua vida, aqui, olha para Deus e pede para Ele te mostrar o poço. Sempre tem um poço. Tem um poço para você matar essa dívida aí. Tem um poço para resgatar sua alegria. Tem um poço para vencer a sua depressão. Tem um poço, procura o seu poço. Procura o seu poço. Vai atrás do poço, vai cavar. Vai cavar poço. Deus, onde é que eu cavo um poço? Ele mostra. Ele mostra, ele continua falando, tá? Ele continua falando. Terceiro, em quarto e último lugar, se você já é mãe, por favor, não delegue a educação do seu filho, mesmo que ele seja um jumento selvagem, como Ismael, não delega não. Ele pode ser um homem feito, uma moça feita. Continue falando a verdade. Continue dizendo o que é certo e o que é errado. Não se curve. Não se curve. Você é pai, você é mãe. Você tem autoridade. Ah, pastor, mas já cresceu, não quer me obedecer. Então, quando der com os burros na água, vai lembrar da mamãe. Vai lembrar. Quando estiver lá na penitenciária, que andou com os moleques que estavam fumando maconha, e ele estava no carro na hora que a polícia deu a batida, ele vai lembrar, minha mãe meio que falou. Ele ainda vai falar assim, boca de mãe, porque boca de mãe, pelo amor de Deus. É ou não é? Esse negócio de boca de mãe é um sexto sentido que Deus dá, é impressionante isso. Se mãe falou, não vai não, hein? Meu Deus do céu. Quando minha mãe falava, não vai não, pai amado, que problema que era. É ir e se lascar. Então acredita em você. Deus te dá um sentido a mais como mãe. E você como mulher já tem um sentimento a mais para ajudar seu esposo, ajudar seus filhos, ajudar sua casa. Pastor, e eu que estou solteira ainda? Ah, você que está solteira ainda, use o sentido para poder apurar em você o que precisa melhorar. E deixa Deus trazer o que Ele tem para você. O que é seu, ninguém toma. Agora, homem nenhum deu em cima de mim. Aí por causa disso tu vai andar que nem a geringonça? Sovaco, cabeludo. Mas ninguém, pô, já passa a igreja. Deus tem um filé para você. Deus tem uma coisa para você. Agora você tem que estar antenado. Poxa, olha, às vezes você chega na igreja, você encontra com pessoas cheirosas, não é verdade? Às vezes você entra no elevador assim, olha, entrou alguém cheiroso aqui, né? Não é bom isso? Por que a gente não investe mais nessas coisas? Não investe mais em se cuidar? Não investe mais no sorriso? Não investe mais num hálito legal? Não investe mais na agradabilidade, no sorriso com as pessoas, no carinho? Por quê? Sabe? Acho que tem muita coisa que muita jovem solteira não usa como artifício de florescer da sua identidade. Você tem muito mais a oferecer à sociedade, ao reino de Deus. E Deus coloca no seu caminho uma coisa muito boa. Tem um poço para você. Mergulhe nele. Que Deus te abençoe. Amém. Pastora Nath. Enquanto a pastora Nádia vem, o último aviso. É amanhã, 10 horas em ponto. Pastor Felipe que está ali, já vai estar aqui com tudo pronto 9h30. Porque 10 horas em ponto, começa o culto. Não vale a pena você perder nada. Eu vou chegar lá 10h30. Vai sentar não sei aonde, lá atrás. Não vai achar um monte de lugar, todo mundo perto, a família inteira, porque você quer. Chega na hora. Chega na hora, senta, que aí você consegue botar a família toda juntinha. Pastor, não vou vir não, porque
minha família não vem, não vou vir sozinho. Aqui é uma família só. Se a família não estiver perto, você vai se juntar com uma família, vai juntar um grupo de pessoas que estão sozinhas aqui, vão formar uma família, nós vamos ter a bênção da família. Você vai representar a sua família e a bênção vai chegar lá na sua família, onde quer que esteja. Amém? Então é isso aí. Se você preencheu essa ficha, devolva para a pastora Nádia no final do culto das mulheres, tá bom? Eu preciso muito dessa ficha. Obrigado. Bem, amados e amadas queridas, mais um culto das mulheres, no último do ano, mas 2016 está aí. Nós vamos ter muitas novidades e logo na primeira quarta-feira trago uma amiga, um visitante. Então, ele está dizendo que depois de algumas semanas, quando ele voltar de férias, que de janeiro ele está tirando um período de férias, vai voltar com a série de mulheres também. E nós vamos ter também outras, a irmã Edmeia vindo aqui uma vez por mês também, não sei quem conhece, vai ser uma bênção. E muito obrigado por vocês estarem aqui hoje e espero vocês em 2016, só o ano que vem agora, tá bom? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos proteja